Então, enquanto você se recupera, enquanto o pessoal vota, band.com.br/jogo aberto, vamos falar da nação. Olha que bonito que tá esse telão. Hoje teremos o público de volta no Maracanã. Os clubes tentaram, o Grêmio tentou, o STJD autorizou a presença de público. Jogo de ida, pra quem não lembra, 4-0, Flamengo pra cima do Grêmio. 4-0, Flamengo pra cima do Grêmio. E agora, jogo de volta nesta noite no Maracanã. Vamos dar uma olhadinha, Dedê? Flamengo é o time reserva. Que time reserva? Igual como jogou hoje, quando entrar em campo, às 9h30 da noite, o Flamengo vai encontrar um Maracanã, como há muito tempo não se vê. A última vez que a torcida esteve junto com o time no Rio de Janeiro foi em fevereiro de 2020, há 1 ano e 7 meses, na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Para entrar no estádio, o torcedor precisa apresentar um comprovante de vacinação e um exame de Covid feito com no máximo 48 horas de antecedência do início da partida e que conste a testagem negativa para a doença. Vale lembrar que apenas 35% da capacidade será liberada. Como a partida de ida no Rio Grande do Sul aconteceu de portões fechados, o Grêmio tentou até a tarde desta terça derrubar a liminar concedida ao Flamengo para contar com a presença do torcedor. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva recebeu a solicitação, mas informou que não há prazo para analisar o pedido. Acho que é insano não ter a volta do público ou as pessoas não entenderem que a volta do público é importante. Claro que sempre com a devida segurança, com os devidos protocolos, com as devidas ações governamentais, e o Flamengo cumpre todas elas. Mas se na arquibancada tudo é motivo de festa para os rubro-negros, dentro das 4 linhas, Renato Gaúcho continua com alguns problemas no time titular. Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique estão fora. Isla, que foi expulso na primeira partida, também não joga. A gente tem tido bastante desfalques e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto, é assim que precisa ser um grupo forte. Sendo assim, vamos às notícias boas. O treinador pode contar com até 4 reforços para a partida. São eles Rodrigo Caio, René, Gabigol e Kennedy, que ainda não estreou no time. A provável equipe titular conta com Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique na dupla de zaga, com Ramon na lateral esquerda. O meio de campo será composto por William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho improvisado. Já o ataque tem Michael e Gabriel Barbosa ou Pedro. Como venceu o jogo de ida por 4-0, os cariocas podem perder por até 3 gols de diferença para garantir a classificação e matar a saudade do torcedor. Denilson vai... pode tocar o hino do Grêmio. Hoje é aniversário do Grêmio. Será que o Renato Gaúcho vai dar um presentinho de grego pro Grêmio hoje? Uma desclassificação na Copa do Brasil? Ou será que o Grêmio vai conseguir um milagre? Será que o Felipão já ligou pro Aguirre e perguntou: Aguirre, como eu faço pra ganhar de 4-0 do Flamengo, que pelo menos leva pros pênaltis? Espera. Felipão. Grêmio hoje numa missão pra lá de ingrata contra o Mengão. Copa do Brasil. Só olha o Denilson, só foca no Denilson pra chamar matéria. Te amo, Felipão Maia. Oi, Uma linha tênue entre a realidade e a esperança. Isso é o que se passa na cabeça dos torcedores do Grêmio. A realidade de ter sofrido 4-0 no jogo de ida e a esperança de devolver a goleada. Nosso jogo de quarta-feira sim, um placar complicado de se reverter, mas no futebol tudo acontece. Mas já entendendo que a situação é complicada na Copa do Brasil, o Grêmio resolveu viajar um time misto para o Rio de Janeiro. Alguns titulares como Ferreira, Alisson, Thiago Santos e Wanderson nem viajaram. Felipão usou o início da semana para testar algumas modificações no time. Todos os setores da equipe devem ser modificados para o jogo de hoje, visto que o foco do tricolor é a partida do final de semana, também contra o Flamengo, mas pelo Brasileirão. O time que entra em campo às 9h30 da noite deve ter Breno no gol, Rafinha na direita, Paulo Miranda e Kahneman como zagueiros e Diogo Barbosa ou Cortez na esquerda.
Vigia Sante e Fernando Henrique como volantes, Jonathan Robert, Campas e Léo Pereira no meio de campo, com Borja no comando de ataque. Eu vou dando as oportunidades e quem aproveita a oportunidade muitas vezes recebe a segunda, a terceira e segue. Quer dizer, eu vou procurar alternativas para também ter, participando da equipe, o Borja. O Borja sai daqui, vai para a Colômbia, no último jogo faz os 2 gols da equipe da Colômbia, tem jogado muito bem conosco, então eu não posso desestimular quem sai por uma seleção, como é o caso também do Breno. Fora de campo, a polêmica da torcida no Maracanã segue. O STJD deve se manifestar ainda hoje sobre o mandado de garantia pedido pelo Grêmio na entidade. O tricolor quer barrar a presença de torcida no jogo. Sem dúvida, jogar com o público, com a sua torcida, é bem mais confortável, é bem mais motivador. Porém, houve um acordo entre os clubes e acredito que isso deve ser respeitado, até pela pandemia que teve, enfim. Mas isso é ser discutido com a nossa diretoria, que já está sendo feito o seu trabalho. De qualquer jeito, até o Grêmio entende que uma classificação é muito difícil. No futebol nada é impossível, mas tem algumas coisas quase impossíveis. Denilson, prévia do Flamengo para você analisar. Boa. Renato Gaúcho já anunciou há mais tempo que não entraria com os titulares depois do 4-0. Então, tá aqui para você. Ó. Mas, Loirão, o Renato falou que não entrariam com os titulares. Você pega a zaga ali, ó, já jogou várias vezes, a dupla de zaga. O Gustavo e o Rodrigo Caio já jogaram várias vezes juntos. O William Arão, enfim, titular absoluto dessa equipe, que por sinal tem jogado muita bola. O Andrés Pereira tá nessa fase de adaptação. A gente vai falar Será que a Anvisa vai aparecer lá hoje? Então, a gente vai falar o quê? De Vitinho, Everton Ribeiro, Michael, o Gabigol, né? Ou até mesmo o Pedro, né? Você iria de Gabigol ou Pedro hoje? Eu de Gabigol. Hoje de Gabigol. De Gabigol. O Gabigol já ficou fora do jogo contra o Palmeiras, então eu iria de Gabigol, deixar ele jogar, que pra mim realmente vive um momento excelente. Você tem elogiado muito e com razão o Ramon, que é o lateral esquerdo, que também mostrou personalidade no jogo contra o Palmeiras. Então a gente vai falar o quê? De um time que teoricamente é o time reserva, mas você tem aí qualidade suficiente para você já entra em campo com 4-0. Você tem qualidade suficiente aí para marcar mais gols. Vamos lá. O Rodrigo Caio é um titular absoluto, mas está há muito tempo sem jogar por conta da lesão. Diego Alves, Everton Ribeiro, Arão, que você citou, e possivelmente, talvez, o Gabigol. Então ele não está jogando com a maioria dos titulares, até porque tem muita gente no departamento médico, como o próprio Felipe Luiz, não é? Mas eu pergunto pra você agora, meu Deus do céu. Show. Tipo o Everton Ribeiro. Meu Deus. Ficou jogando pela seleção, já participou do jogo e muito bem contra o Palmeiras. Não era de dar um descansinho, deixa lá, não é? Já tem. Bom, se bem que ele deve pensando, o Arrascaeta também tá no departamento médico. Mas ele pode hoje, se ele quiser, ele pode poupar até mais mesmo, eu concordo. Mas esse time aí já é melhor do que o time do Grêmio, esse time aí, ó. Já é melhor do que o time do Grêmio, isso é fato. Você falou do Gabigol. Beleza, vai de Pedro, pô. Pode ir de Pedro, então vai de Pedro então. Você vai falar o quê? Eu acho que o pensamento do Flamengo, do Grêmio, não é ser goleado. Não é tomar mais 4 gols, mais 3, 4 gols no jogo. Quando você toma um 4-0 e termina o jogo, vai pro vestiário, é muito frustrante, não é? Frustrante ainda mais quando é contra um Flamengo. E ainda mais um mata-mata. Primeiro jogo em casa. Porque você tem aí, sei lá, um acidente de trabalho contra um time que não tem tanta qualidade assim, até te dá uma esperança. Mas com o Flamengo, você já entrar em campo com um 4-0... é bem complicado. O Grêmio, que também sabe que a parada é muito complexa, quase impossível de ser alcançada, o Grêmio também vai poupar, vai com um time bem diferente, a gente está mostrando aí. Não é o Breno que não tem sido titular, é o Chapecó, o Rafinha nem sempre é titular, Paulo Miranda e Kahneman não é uma dupla frequente, pode ser o Diogo Barbosa, o Cortez, está voltando também de lesão, não é? Então essa seria uma possibilidade de defesa. O Vila Sante chegou agora, o Fernando Henrique é menino, está sendo uma aposta do Felipão, está recebendo oportunidade, assim como o Jonathan Robert, o Campas chegou agora. Que é bom jogador. O Léo Pereira, a velocidade, a fumaça, e o Borja. Então, Leirão. Borja é gol, né? Borja, se a bola chegar, a gente sabe que ele vai aproveitar. Então, Leirão, o Campas é bom jogador, mas está nessa fase também de adaptação, de conhecer melhor o futebol brasileiro. O Kahneman já há algum tempo não vem jogando bem, houve uma queda de
de rendimento brutal do Kahneman. A gente lembra da dupla de zaga com o Jeromel também. A gente lembra dessa dupla com o Jeromel que está machucado mais uma vez fora e está com problemas nessa reconstrução. Ou problemas não, o Grêmio está nessa fase de reconstrução. E aí você vai enfrentar um Flamengo, o Felipão, obviamente, muito consciente do que ele vai enfrentar. O importante é você também tentar dar confiança para esses jogadores para olhar para um campeonato brasileiro onde o Grêmio consegue vencer, mas não sai da zona de rebaixamento. Se a gente não sabe, é prévia, a gente não tem nada confirmado, não é? Mas é o que a gente imagina que pode acontecer no jogo. Ele já viajou sem jogadores, já está pensando no Campeonato Brasileiro, na recuperação. O Grêmio não tem muito tempo a perder, tem que logo já começar a mudar o foco, pensar numa sequência, e por isso o Felipão vai cumprir tabela e de repente belisca alguma coisinha, sei lá, cumprir tabela. Eu acho que nem consegue vencer o jogo, tá? Eu acho que não consegue nem vencer. Acho que placar para hoje? Acho que vai ser uns 3-0 pro Flamengo. Uns 3-0 pro Mengão. Eita! 3-0.